Agora, depois que eu vi a sua avaliação de uns 2 meses andando de lado, pode ser que a gente, assim, ainda fica um pouco mais quieto, porque operar na consolidação é terrível, né? Sabe Não, dessa história. operar na consolidação é pedir para quebrar a conta, principalmente É, quem é day exatamente. trader, né? Quem é day trader, meu Deus do céu. É o momento que eu recebo mensagens de pessoas falando assim, pô, Augusto, quebrei, é justamente nas consolidações. E É engraçado, né, isso. que nesses períodos eles ficam a maior parte do tempo no mercado, pelo menos no Bitcoin, ele fica em consolidação. Se tu for ver, ele estava ali em cima já, em fase iniciando fase de distribuição ali em cima, que Uhum. é esse topo, né, que eu considero até inclusive um topo fraco, porque geralmente quando é um topo assim meio, ele é um oco, né, ele praticamente fez um oco. E eu gosto muito daquele padrão de Wyckoff aqui, ó, que é esse aqui, ó, que é esse aqui, ó. E veja se o gráfico não está fazendo exatamente a mesma coisa, né? Isso. A fase de distribuição e redistribuição. Então, eu acredito que a gente passou pela fase de redistribuição, porque se eu pegar alguns dados da Glassnode, de movimentações, né, da Glassnode, eu tinha separado aqui, ué, deixa eu ver aqui se eu tô com ela aberta aqui. Eu vou abrir aqui aqui, ó. Esse dado aqui ele é muito interessante, porque ele mostra a quantidade de pessoas que realizaram prejuízo. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Hum. Historicamente falando, né, o Bitcoin, como esses dados in-chain, né, ou seja, como a blockchain ela registra todas as movimentações de diferentes carteiras, e cada carteira tem o peso e tem idade, então tem carteiras novas e tem carteiras antigas. Eles conseguem registrar tudo, né? Então a gente consegue localizar possíveis topos e também possíveis fundos nesse gráfico, onde mostra realizações gigantes de lucro ou realizações muito grandes de prejuízo no caso de derramamento. Então, Lindo. quando é lindo demais. E aí, quando a gente tem, por exemplo, o Covid, né? O Covid até então ele tinha sido batido o recorde de realização de prejuízo de todos os participantes do mercado de criptomoedas, principalmente os holders de Bitcoin, e ele bateu exatamente no valor de 1 bilhão 387 milhões em realização de prejuízo, né? Logo Uhum. depois a gente teve aquela esticada de alta, então, né? Nós tivemos algumas pequenas realizações de prejuízo. Só que veja que nos últimos dias aqui, ó, e isso depois eu vou mostrar para ti no volume também. Ele quebrou o recorde do Covid nesse dia aqui, que foi dia 19 de maio. Ele quebrou o recorde de passada de mãos, ou seja, aqui as carteiras antigas começaram a absorver lentamente todos os bitcoins da realização de prejuízo dessas pessoas que estavam desesperadas, que são às vezes baleias novas, ou seja, pessoas que têm muito poder de compra, mas que estão há pouco tempo no mercado de criptomoedas e decidiram realizar prejuízo com mãos fortes. E logo em seguida, no dia 25 de junho, então, semana passada, faz umas 2 semanas, nós tivemos a maior realização de prejuízo da história do Bitcoin. Então, Hum. quando eu vi isso, né, e aliado a outros dados, por exemplo, vendo a quantidade de carteiras, por exemplo, se a gente pegar aqui a Look into Bitcoin, a gente vai ter um outro que também é in-chain, né, também ele coleta dados de movimentações. Eu vou pegar aqui essa movimentação aqui, ó, do pessoal que tem mais de 1.000 Bitcoins, ó. Carteiras que possuem mais de 1.000 Bitcoins, né? Uhum. Deixa eu só A tirar, sua eu acho que... carteira tá aí? Sua carteira tá aí, Oi? né? O quê? Sua carteira tá aí nesse gráfico. Mais de que 1.000 Ah, Bitcoin. tá. Não está, infelizmente. Infelizmente não. Mas o que acontece? Quando nós temos essa grande queda, né? Nós temos geralmente um pouquinho de elevação. Ela estava subindo aqui, então, um pouquinho. Aqui ele informa com um dia de atraso, tá? Então não sabemos exatamente o que, por exemplo, o pessoal que tem mais de 1.000 bitcoins na carteira está exatamente fazendo. Mas por enquanto estão derramando, digamos, deixando o mercado um pouco mais líquido, tá? Então Uhum. a gente ainda tem, em algum momento, a gente vai chegar em algum momento onde essas carteiras voltarão a começar a comprar e a tendência, aquela tendência primária que tu falou, né? Aquela tendência primária volta a subir, tá? Ela acompanha bem, né? E aí tem um detalhe muito importante também.
aqui no volume, eu gosto de usar o volume. Eu até não usava mais o volume também, aí eu voltei a usar Uhum. ultimamente. Porque se tu pegar aqui, bônus semanal, e tu começar a marcar todos os maiores volumes, né? Tu vai identificar topos e fundos do Bitcoin. Sim. Uhum. Né? Foram regiões onde tivemos uma grande briga, né? Entre o touros e ursos, no caso, né? Exatamente isso. Ou troca de mãos. Né? Uhum. Então, os fundos que eu mais gosto de enxergar são aqueles em que a barra de volume vendedor e a de comprador do dia seguinte, elas são quase idênticas, quase o mesmo tamanho, quase o mesmo volume, né? E aqui ainda não tivemos o volume assim equilibrado. Aqui nós tivemos, nesse dia 25, né? Aí o Uhum. que eu olhei assim, eu tava vendo o gráfico diário, o gráfico semanal, aliás, e eu vi esse fundo duplo aqui, né? Com uma bela sombra de compra. E agora o que eu ficaria preocupado, por exemplo, se. Não preocupado, porque eu fico feliz se o Bitcoin cair, tá? Mas assim, porque eu compro Eu mais também. barato, né? Mas eu ficaria, vamos dizer assim, mais atento se essa semana a gente fechar abaixo dessa barra, dessa linha aqui, dessa última barra. Por quê? Uhum. Porque para mim isso aqui é uma barra que eu chamo barra iguana vermelha, que é uma barra de assim, o mercado tentou fazer todo o esforço, os ursos despejaram de todas as maneiras, só que os bois foram tão fortes, né, que eles absorveram todo o derramamento aqui. Então ele Uhum. produz essa vela, essa cauda gigante, né? E aí logo em seguida nós tivemos um doji em definição positivo. E aí o que acontece? Se essa barra aqui não perder, ou seja, se o Bitcoin não perder essa semana, ele vai aumentar em muito a probabilidade de continuar para vir buscar essa média de 8 aqui, que está vindo Sim. descendo aqui, né? Total Então, sentido. Uhum. e aí para mim isso aqui é o quê? Por exemplo, eu pego fundo mais baixo, fundo mais alto, para mim isso aqui é um fundo, né? Sim. Semanal. E aí, essa barra aqui é o que a barra. Seria essa semana que a gente está vivendo, que seria a semana dos ursos tentar conquistar território novamente. Mas o que eu estou vendo é que eles estão apanhando, eles não estão conseguindo conquistar. E toda vez que ele ameaça uma queda, que nem a barra de ontem, né? Nós tivemos uma barra de ontem vermelha que todo mundo falou em queda. Muita gente na alavancagem, que está otimista com a queda, digamos assim, Uhum. eles colocam operações e colocam o liquid deles aqui, ó. Ou seja, eles pegam o empréstimo, né? E colocam a margem para serem tomados de volta o empréstimo, ou seja, para eles quebrar a conta, eles colocam aqui. E aí, quando ele toca, ele sai desse triângulo que ele se forma, né? Porque isso aqui, na verdade, é É, uma acumulação, né? vai ter um short squeeze aí. Exatamente. Então, se eles conseguirem, se os boizinhos conseguirem empurrar aqui, nós podemos fechar essa semana ainda com um semanal consecutivo de alta. Então, assim, eu estou um pouco mais bullish do que bearish hoje em dia, apesar da probabilidade de ser exatamente 50%, né? Mas ainda acredito que a gente vai ficar travado, porque eu gosto muito de um indicador que se chama RSI, né? O Índice de Força Relativa, que é um Uhum. dos únicos indicadores que eu utilizo hoje em dia. Eu quase não utilizo indicador, mas esse é o único. Só para facilitar um pouco, né? Então, o que eu gosto? Eu boto assim, quando ele está costurando a região 50 do RSI, ou seja, essa linha aqui amarela, vou botar assim, ou colocar um pouco mais grossa aqui. Quando o índice de força relativa ele fica costurando aqui dentro, nós estamos em acumulação 50% de chance de subir ou cair. Sempre, quando ele está nessa região. Quando o preço fica abaixo dessa linha 40, nós estamos com forte tendência de baixa. E quando nós ultrapassamos essa linha, nós estamos com forte tendência de alta. Olha, eu Então, quero te dar parabéns, viu, cara, porque porque você é um dos primeiros pessoas que eu conheço, né, que utiliza IFR, RSI, né, IFR, da aham. forma correta, dizendo que Isso, quando está porque acima, aí é exato. tendência, e quando está abaixo é tendência. Muitas É, pessoas acham que não, caiu abaixo de 30, agora é sobrevendido. Na tendência não existe isso, né? não, na tendência não existe isso, porque ele É, pode ficar meses sobrevendido e tendência de baixa. sabia que eu poderia confiar em você, cara. Exatamente. Aí o que acontece? Eu acho que eu sou um dos primeiros brasileiros do mercado cripto. Acho que o primeiro brasileiro do mercado cripto, sim, porque eu não lembro de ver outro canal ensinar RSI decente, que o RSI é isso. Só que engraçado, né? Quando eu aprendi o RSI de outros autores, eu também aprendi errado. Eu também aprendi, por exemplo, vende aqui e compra aqui.
É errado essa É interpretação. errado demais.